Como eu estava falando, né, muitos pais, não sabendo usar a tecnologia, colocam os filhos para poder distrair com a tecnologia. E distrair sem ter o preparo para isso, no máximo 1 hora. Só que estão deixando a esmo, deixando o tempo demais. A coisa mais importante que os pais estão deixando de lado é ter presença com seus filhos. Eu dou aula no colégio aqui, dando aula de projeto de vida para adolescentes, ensino médio. E a maior queixa dos alunos, sabe qual que é? Dos adolescentes? Meu pai e minha mãe não me ouvem. Meus pais não me ouvem, não me dão atenção. Eu falo uma coisa com eles e falo assim, é assim mesmo. E fica no celular, dando um mau exemplo. Não ouve, não dá atenção, não tem tempo de qualidade. A coisa mais importante que nós pais devemos dar para os nossos filhos é tempo de qualidade de convivência. É isso. Por mais que você chegou em casa cansado e você precisa tomar um banho, dar uma relaxada de uns 10 minutos, faça isso, mas pegue pelo menos meia hora, 1 hora e dê atenção para os seus filhos. Tanto é que tem países mais desenvolvidos que eles dão um tempo de afastamento de pós-paternidade para as mães de 3 anos, sabendo que a mãe e o pai precisam estar mais próximos dos filhos nesse princípio, para que eles não desenvolvam futuramente a indiferença que muitos aqui no Brasil estão desenvolvendo. Não respeitam mais a individualidade e particularidade dos outros e gera um quadro patológico gravíssimo, sociopatia, psicopatia, indiferença social, isolamento social, transtornos do tipo quadro depressivo e por aí vai. Mas continuando a nossa leitura aqui, eu tinha parado aqui sobre o alerta, né, que os pais não têm acatado as recomendações da psicologia, da psiquiatria e da pediatria sobre o uso das tecnologias, gerando aí esse processo, né? E no último capítulo eu falei, em função da comodidade de silenciá-las, para não serem importunados. Justificam ainda que é necessário que as crianças se familiarizem com a tecnologia desde cedo, porque irá utilizá-la na escola. Ou seja, olha, você vai, desculpa. Não, ele vai ter que usar mesmo na escola, então deixa ficar aí no celular. Como também se preparar para o trabalho. E um grande erro que muitos pais cometeram na educação é de tomar a infeliz decisão: meus filhos não vão passar pelas dificuldades que eu passei. Aí começou a facilitar demais a vida dos filhos, a tal ponto que está tornando eles desajustados psicologicamente. Então nós precisamos atentar para isso. Nós vemos aí uma geração de adolescentes muito descompensada, muito desregulada, né, que precisa desenvolver habilidades socioemocionais. As crianças e jovens parecem hipnotizados, e estão de fato hipnotizados, pelos aparelhos móveis, hipnose mesmo, transe hipnótica, e iniciam assim um processo de isolamento social, que gera depressão, que pode se tornar devastador. Não conversam mais com amigos, familiares, os diálogos passaram a ser monossilábicos. Tá tudo bem, meu filho? Tá. O que você vai fazer hoje? Nada. E aí ocorre a dificuldade de se relacionar com as pessoas. E a vida, gente, é relacionamento e convivência. Se a gente não aprender a viver e conviver bem, lascou tudo. Então a gente precisa aprender a conviver. A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos através do nosso exemplo de convivência com eles. Devido ao fato de permanecer muito tempo diante das telas. Telefone, né, smartphone, computador, televisão. Tornam-se usuários patológicos, doentes, dependentes da internet, ou seja, pacientes com transtornos mentais. Esse é o alerta da Lise. Nós estamos transformando os nossos filhos em transtornados mentais, doentes patológicos. A criança ou o jovem necessitam de tratamento especializado psiquiátrico e psicológico. É o que muitos já estão desenvolvendo, muitas psicoterapias para jovens que já estão passando por esse processo de psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico para desmamar do celular como um drogado com o uso de crack. Olha o nível que nós chegamos. Estudos reunindo cientistas das universidades de Harvard, nos Estados Unidos, Cambridge, em Oxford, na Inglaterra,
e Manchester, no Reino Unido, advertiram que uma das doenças do século XXI é causada pelo longo tempo pelo qual o indivíduo permanece diante das telas. A maior patologia acontece quando ele está diante mais tempo das telas. Sob a hipnose da mídia. A mídia, ela quer vender produto, ela quer vender coisas e faz de tudo para você ficar o maior tempo possível nas mídias. A mente fica acelerada, gerando insônia. Porque quando você usa muito a tela do celular, principalmente na hora de dormir, você tem que ficar 1 hora desintoxicando a tela e se higienizando, preparar para dormir. Quando você vai dormir já mexendo na tela do celular, você está exposto a uma luminosidade excessiva que vai produzir, vai gerar mais produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, e vai gerar insônia, em vez de estar produzindo a melatonina, que é para dormir e entrar no sono REM, que é mais reparador. Assim, a nova geração está dormindo 2 horas menos, em comparação com as dos anos 40, gerando grandes distúrbios e tornando-se refém da própria mente. Ou seja, por falta de conhecer a própria mente, nós se tornamos refém dela. O motivo é o efeito da luz blue light, a luz azul, como eu falei agora, que irradia dos aparelhos de forma que quase imperceptível, e isso impede que o usuário desligue o aparelho. Então foi feito para você ficar a maior parte do tempo no aparelho. Segundo esclarecem os cientistas, a retina dos olhos, ao ser atingida pela blue light, emite ao cérebro um sinal que causa a interrupção da produção da melatonina, foi o que eu falei agora há pouco. Substância essa natural do organismo, natural, que provoca o sono, para a gente poder dormir, descansar, restaurar todos os potenciais do nosso corpo, né? Você se recompor fisicamente, biologicamente, para começar um novo dia amanhã. Vale salientar que o sono previne a obesidade, momento em que o organismo produz maior hormônio de leptina, que atua no controle da ansiedade. Então, quando a gente vai dormir tarde, dorme pouco, né? Ou seja, com a exposição dessa luz blue light, a gente está gerando mais ansiedade. E não é à toa que o Brasil é o país mais ansioso do mundo atualmente. E diminui a produção do hormônio da grelina, que aumenta o apetite. Então a pessoa tem problema aí com o apetite também. As crianças e jovens não sabem brincar porque não aprenderam. Diferente na minha época de infância, que a gente inventava nossos brinquedos e brincava com os amigos, os vizinhos, os colegas de escola. Muito mais saudável do que hoje. Exercitava o corpo, exercitava a mente. E as crianças hoje estão só hipnotizadas pelas tecnologias, os smartphones, as telas, e não estão desenvolvendo cognitivamente, por isso é a geração com QI mais baixo em relação às gerações anteriores. Receberam em suas pequenas mãos, ao invés de brinquedos, aparelhos eletrônicos. Por isso que eu recomendo, né, ter momentos de desintoxicação. Portanto, brincando, desenvolve-se habilidades motoras, cognitivas, criativas, de imaginação e principalmente de lidar com sentimentos de perda e posse, que a maioria não está sabendo, aí começa a ter transtornos do tipo depressão, né? Começam a ficar totalmente disfuncionais quando tem perda de posse. Frustração e superação, e a vida é feita de frustrações para a gente superar, de desafios, de angústias. Eles estão fugindo da angústia para o smartphone, e aí estão gerando o quê? Quanto mais você foge, você não resolve o problema, só piora o problema. Respeito e compaixão, amizade e honestidade são as coisas que a gente mais precisa desenvolver, mas as tecnologias não estão ajudando a desenvolver. Pelo contrário, a gente está perdendo essas habilidades. A gente precisa desenvolvê-las. Crianças e jovens passaram a ser criados pelos avós, como eu citei no caso anterior, né? Lá no evento espiritual que eu estava. Tias, babás, em vez dos pais. Porém, sem autonomia para educá-los. Ou seja, totalmente descompensados e limitados, pois os pais desejam educá-los de forma contemporânea, diferente da educação que receberam. Meus filhos não vão passar pelas dificuldades que eu passei. Procuram dar todas as facilidades às crianças e também fazer tudo o que for possível para elas. Os genitores não abrem mão da sua independência e procuram fornecer à prole tudo o que há
de mais moderno, passando aos filhos a ilusão de que ter tudo é o mais importante. E a gente está deixando de ser, para ser pessoas consumistas. Isso vai gerando compulsão alimentar, compulsão por drogas, compulsão por consumismo de produtos da mais diversa ordem. Vou dar uma pausa aqui, a gente continua no próximo vídeo para a gente finalizar.